28 de maio de 2021, são 14 horas e 6 minutos e vamos dar início, então, a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários da Latino-Americano, o LAGET, e hoje nós teremos aí o prazer de termos como palestrantes o Dr. Francisco Lopes Kostner, que é coloproctologista e diretor do Centro de Câncer da Clínica Universidad de los Andes, em Santiago do Chile. E também teremos aqui o prazer de ter conosco o Dr. Nicolas Droppelman, que é cirurgião oncológico e chefe da cirurgia oncológica da Clínica Universidad de los Andes, também em Santiago do Chile. E hoje o tema, então, da nossa apresentação é um assessoramento genético em câncer hereditário. São casos clínicos. E então eu vou deixar o Dr. Francisco e o Dr. Nicolas à vontade para decidir quem quer começar, se os dois vão apresentar juntos. Então, boa tarde, bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês dois, Dr. Nicolas e Dr. Francisco. Bien, muchas gracias. Tuve que oficina. Bem, muito obrigado, eu tive que me ausentar aqui para sair da minha apresentação, assim que estou chegando ainda. Não sei se o Francisco gostaria então de dar início. Bem, enquanto você está se instalando, a gente começa a apresentação. É o que você prefere. Ok, cheguei, pronto. Muito bem. Estou aqui no escritório, me escutam bem? Sim. Muito bem. Primeiramente, gostaria de agradecer à organização por ter me convidado para apresentar a oportunidade de apresentar um caso. Nico, é problema de señal. Nico, eu acho que temos um problema aqui na conexão em uma instituição. E nessa instituição nós temos um programa oncológico no Chile. Aí vocês me escutam melhor? Vamos ver. Aí está um pouco melhor? Aqui está um pouco melhor? Parece que sim. Agora a gente consegue escutar melhor. Bem, o que eu contava era, na verdade, um agradecimento pela oportunidade de participar desse grupo tão destacado que vocês têm. E como o Francisco Lopes e a Karen disse, estamos trabalhando numa clínica que é nova, tem 7 anos, e eu, Francisco, Karen, trabalhamos já em diferentes centros, que trabalhamos com câncer e nos juntamos a um centro e trazemos toda a experiência universitária de hospitais públicos e privados e nós formamos um centro oncológico. Portanto, um dos aspectos mais importantes, eu agradeço a Karen e Francisco, é que a orientação desse centro oncológico é na prevenção e também na gestão do câncer familiar. Muito obrigado a Karen e Francisco, a todo o grupo. Obrigado por me permitir apresentar. Então, agora, o caso de uma paciente que nós vemos aqui na clínica, junto com Karen. Eu vou compartilhar a minha tela para poder mostrar o conteúdo.
¿Pueden ver bien la presentación? Vocês podem ver bem a apresentação. Esta paciente é uma mulher de 28 anos, da Venezuela, e mora no Chile faz um ano. Ela é arquiteta e mora no Chile com o seu marido e não tem filhos. Muito bem. Ela não tem antecedentes de importância, não tem diabetes, não tem hipertensão e com o medicamentos somente anticonceptivos orais em microdoses. Não fuma e não tem antecedente cirúrgico. Então, na história de obstetrícia, ela teve a menarca aos 13 anos e agora tem amenorreia por causa dos anticonceptivos orais que ela utiliza de forma contínua. Na história familiar que a Karen vai falar um pouco melhor, depois não temos antecedente de câncer de mama, ovários, pâncreas e outros cânceres. Ela consultou em dezembro do ano passado, por causa de um aumento do volume na mama, temos um nódulo palpável na mama esquerda. E ela notou, de forma acidental, enquanto ela tomava banho. Ela não fazia exames prévios. Quando nós vimos, temos essa mulher sã, que tem um número palpável muito móvel, e temos aqui um tamanho de 3 centímetros. Nódulo palpável, móvel, duro e na mama direita. Não vemos adenopatias no exame físico. No que diz respeito às imagens, vejamos aqui, eu vou compartilhar outra apresentação que eu tenho a imagem, que eu não tive tempo, só um minutinho. Muito bem. Vocês podem ver a imagem? No, Nicolás. Não, não vemos a imagem, Nicolás. Precisamos compartilhar, mas as imagens são muito pesadas. Então, um segundo. ¿Ahí las pueden ver? E vocês podem ver? Sim, agora sim. Muito bem. No momento do exame físico, nós pedimos uma mamografia e uma ultrassom que mostrava na mama direita, vemos essa lesão modular heterogênea, que tinha uma medição máxima de 2,2 centímetros, claramente patológica. Vamos voltar. Na outra. Infelizmente, essas imagens da ressonância e da mamografia, no momento do diagnóstico, foram feitos em outro centro. E eu não tenho isto disponível para compartilhar com vocês. Agora, com essa informação, foi feita uma biópsia na paciente enfim, temos um carcinoma ductal infiltrante grau 3, estrógeno negativo, progesterona positivo, 15%, HER2 negativo e o KI 67, 90%. Essa biópsia foi interpretada como um carcinoma infiltrante grau 3 e baixa expressão da progesterona e receptores negativos de estrógeno. Nós sabemos que os receptores de estrógeno da progesterona são modulados pelo estrógeno. Provavelmente é um pequeno falso positivo no controle da imunistoquímica, então
consideramos triplo negativo o câncer. Temos o estudo de extensão, o tórax de abdômen e pelvis, que foi normal, temos a ressonância no cérebro, normal, e temos aqui. Esta paciente foi apresentada ao comitê oncológico e então fizemos a quimioterapia neoadjuvante. E a Karen fez assessoria genética. Karen, você pode nos contar como continuou o tratamento no estudo genético, por favor? Nico, ¿tú tienes la genealogía ahí en la presentación? Então, você tem a genealogia na apresentação? Não, não. Você tinha na apresentação. Ahí la busco. Ya. Un segundo. Ya. Compartir y caso. Então, vamos compartilhar aqui o caso clínico. Entonces, ¿se ve la pantalla? Vocês veem aqui a minha tela? Sí. Ok. Muito bem. Entonces, aquí está el... Perfecto. Aqui está temos ¿no es cierto? a paciente 28 años, con de su 28 cáncer de mama, anos, câncer de mama a los 28 años. Ella tiene una aos hermana de 28 26 anos. Ela tem uma irmã de 26 anos, su mamá pai, 62 anos, a mãe também não tem câncer. Pelo lado materno, também temos um diagnóstico do tumor cerebral mais benigno nesse tio. Doença de enfisema pulmonar, trombose. No lado paterno, temos antecedentes de uma tia que faleceu por causa de câncer de pâncreas com 60 anos. E o tio, bisavó, perdão, com câncer de estômago, mas idade avançada. Não temos história do câncer de mama, ovário, e só identificamos esses dois tipos de câncer pelo lado paterno. Fizemos o estudo genético, como disse o doutor. Fizemos um painel com os 9 genes relacionados ao câncer de mama. E o resultado mostrou uma mutação patogênica heterozigótica no gene BRCA1, correspondendo a uma duplicação. E isso gerava, então, uma proteína truncada com um frame shift e também um término prematuro, então, dessa proteína. E a paciente tinha também uma variante de significado incerto no gene PALB2, que gera, então, uma mudança de aminoácido da serina para a leucina no códon 1165. Como vocês sabem, a variante BRCA1, variante patogênica, já descrita na literatura, e, no caso do PALB2, uma variante de significado incerto, que também foi descrita na literatura e nas publicações e na anamnese da paciente. Algo mais, Nicolás? Não, eu acho que isso é tudo completo. Muito bem. Com essa informação, eu vou deixar que a Karen compartilhe. Ah, aqui, perfeito. Maravilha. Então, muito bem. Temos, com essa paciente, foi decidido com o antecedente do câncer triplo negativo. Nós começamos o tratamento neoadjuvante de quimioterapia, Taxol semanal. Não foi necessário ajustar por causa de toxicidade, ela teve toxicidade, mas recebeu a dose completa. E depois desse tratamento,
nós fizemos imagens de controle. Eu vou mostrar aqui. Bien. Estas Muito son bem. las Estas são as imagens de abril desse ano, no qual podemos ver na mamografia que temos uma considerável redução do tamanho do tumor clinicamente. Já não era palpável. E durante a cirurgia, eu esqueci de dizer que no estudo prévio, pré-cirúrgico, tanto na ressonância, na mamografia, na ressonância não tinha adenopatia suspeitosa, que causassem suspeita. Então não foi necessário fazer a punção de adenopatias no contexto da quimioterapia neoadjuvante. Temos o ultrassom com uma redução importante do tamanho tumoral aqui e, portanto, com este resultado, a nossa proposta para a paciente foi realizar, do lado afetado, comprometido, realizar uma mastectomia total, com preservação da pele. Uma biópsia dos gânglios sentinela, com biópsia intraoperatória, e depois a ideia era deixar um expansor para fazer uma reconstrução. Esse foi o tratamento proposto, então, para a mama com esse comprometimento. Além disso, sabendo que ela tinha essa mutação, que ela tinha um risco elevado, e também por conta da idade precoce em que ela teve esse câncer contralateral, a paciente recebeu essa recomendação de mastectomia profilática do lado saudável. Nesse caso, nós inclusive falamos bastante com ela, falamos no comitê oncológico e reconstrutivo, decidimos fazer uma mastectomia total com preservação da pele, sem preservação da auréola, já que, de um ponto de vista estético funcional, já ao fazer, então, o lado comprometido, onde ia ser feita a ressecção do mamilo, então a gente imaginou que ia ter um resultado cosmético melhor fazendo a reconstrução dos dois ao mesmo tempo. O nosso interesse nessa paciente era diminuir ao máximo o risco oncológico, então a preservação do mamilo aqui, no caso, também diminuiria um pouco, ou mudaria um pouco essa possibilidade. A paciente concordou, então nós fizemos uma mastectomia total bilateral dos dois lados, com biópsia do gânglio sentinela. Nós fazemos normalmente a biópsia dos gânglios sentinela nesses casos e deixamos um expansor ali. Na revisão da anatomia patológica, depois da cirurgia, a paciente tinha uma resposta patológica completa do tumor e não tinha comprometimento ganglionar nos dois gânglios sentinela. E a mama saudável tinha apenas uma hiperplasia ductal atípica, sem ter lesões invasivas. Nesse momento, a paciente estava em etapa de expansão, ela foi começar a expansão e estávamos planejando ali com ela como seria o tipo de reconstrução. Essa é a paciente que eu gostaria, então, de apresentar. Nicolas, muito bom. Karina. Vocês podem voltar um pouco no pedigree, no heredograma? Karine, eso es para ti, yo creo. Karine, eu acho que se você puder compartilhar essa parte. Isso. Muito bem. Bom, então é um caso de uma jovem, né, de 28 anos, que teve um nódulo palpável na mama direita e aos 28 anos de idade, e o anátomo patológico mostrou ser um triplo negativo, mesmo com a presença de 15%, como disse o Dr. Nicolas, pode ser um falso positivo, né? Mas nós consideramos, então, esse câncer como um triplo negativo, né? Com ausência de expressão do receptor de estrogênio, com ausência de expressão do HER2, né? E o que me chama a atenção também
nesse anatopatológico é o KI67 de 90%, bem elevado, né? E ter uma história familiar pobre quando nós falamos em câncer, embora essa paciente tenha uma tia paterna com câncer de pâncreas aos 60 anos, né? Tia paterna com câncer de pâncreas, né? Essa paciente, ela é casada, né? Tem uma união aí com um outro jovem de 29 anos. Ela pretende ter filhos, Dr. Nicolas? Ese fue un tema que fue difícil de Esse abordar. foi um tema difícil de discutir com ela, porque é uma paciente que quer a maternidade, e aqui nós enfrentamos, então, na verdade, não diria 3 problemas per se, mas 3 assuntos a discutir, claro. Então, em primeiro lugar, nós precisamos tomar a decisão sobre fazer preservação do ovário ou não nesse início de tratamento sistêmico. E foi feito, ou seja, ela consultou os especialistas de fertilidade e, finalmente, por conta da quimioterapia e também porque a paciente não quis se submeter a esse tratamento, isso não foi realizado. Então, a projeção que se faz de estimativa aqui de fertilidade traz o tratamento oncológico, ou depois do tratamento oncológico que ela recebeu, sistêmico. Para uma paciente de 29 anos, o cálculo que foi feito foi o seguinte: ela poderia ter uma gestação numa probabilidade de 50%, 60%. Alguns modelos mostraram 25%, na verdade, para mostrar que era uma paciente jovem. Então, esse seria o comprometimento. O segundo aspecto que nós discutimos com ela tem a ver com o manejo dos ovários, ou seja, o que fazer nesse caso, já que temos diagnosticada essa mutação, que, como todos nós sabemos, predispõe ao câncer de ovário. Ela foi vista por um ginecologista, oncologista, que fez a consulta, e a recomendação que nós costumamos ver nas diretrizes é fazer um acompanhamento com o esquema que nós temos aqui para pessoas com BRCA1, que é a cada 6 meses. E tem todo um protocolo. E se ela recuperar a fertilidade, se ela quiser uma gestação, assim que ela terminar esse processo, vai para a oophorectomia. E o terceiro assunto que ela perguntou bastante é sobre o prognóstico, porque ela quer saber sobre a possibilidade de ter uma gestação e, conhecendo um pouquinho melhor aqui o seu prognóstico, ela quer ter uma ideia geral. O resultado da biópsia, que mostrou a resposta sem compromisso dos gânglios, nos permite predizer que o prognóstico seria bastante bom. Então, isso é uma questão que nós precisamos levar em conta agora. A gente vai apresentar isso para o comitê porque ela realmente está interessada em saber isso para decidir se vai ter filhos ou não. Sem acometimento ganglionar, né, linfático, aparentemente o prognóstico parece ser bom, né, com relação a esse tumor. Sem dúvida, essa paciente precisa fazer a vigilância, né, tanto dos resquícios da mama, né, quanto principalmente aí da parte ginecológica, das trompas e dos ovários, sendo que é recomendado mais para frente, né, BRCA1, é recomendado aí a salpingeoforectomia por volta dos 35, 40 anos. Por isso que eu perguntei se é uma paciente que pretende ter filhos, né? Se ela falou sobre a sua história reprodutiva. Além disso, né, toda vez que nós identificamos uma variante patogênica, a gente deve fazer o rastreamento familiar, né? Então, sem dúvida nenhuma, convocar, né, a irmã, que tem 26 anos, né?
e convocar aí o pai e a mãe da paciente para fazer o rastreamento da mutação familiar e aí continuar o rastreamento dependendo de qual lado da família, seja materno, seja paterno, né? E continuar o rastreamento aí com todos os indivíduos desse ramo. É uma mutação no gene BRCA1, é uma duplicação, né, no nucleotídeo 1380, o que vai gerar realmente aí um frame shift, né, uma mudança na matriz de leitura a partir do aminoácido 461. Né? Então, ele troca o aminoácido original, que é a fenilalanina, por uma isoleucina, e essa mudança na matriz de leitura vai gerar aí um stop codon a 19 aminoácidos à frente, né? Então, ele vai gerar aí uma proteína que nós chamamos de proteína truncada. E provavelmente essa proteína ela perde a sua atividade funcional, né? Então, ou seja, ela perde a sua função, né? Certo? A variante no gene PALB2, né? O PALB2 também é um gene de alta penetrância, né? Mas essa mutação, né, essa variante aí, essa mutação missense, né, ou seja, a troca de um aminoácido por outro, de uma serina por uma leucina, né, aparentemente ela ainda é classificada como uma VUS, uma variante de significado incerto, né? Então, frente à variante patogênica em BRCA1, a gente fica com a variante patogênica em BRCA1. É aqui que nós temos que nos focar, né? E tomar as devidas condutas, né? Para a paciente e para a sua família. Pelo celular, não gosto. Fica pequenininho. Oi, Milena. Só um minutinho, Débora. Eu estou aqui saindo do Zoom aqui de uma reunião. Só um pouquinho, tá? Bom, então, eu acho que é um caso exemplar. Passou, Débora, né? Na congregação, o formulário cai. É um caso que... E a comissão? Também uma comissão. É um caso que... Oi? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Bom, então é um caso exemplar, né? Então, toda jovem abaixo de 35 anos já deve ser testada para os genes, né, BRCA1, BRCA2, e essa jovem ainda tem um tumor do tipo triplo negativo, né? Então, nós sabemos que os tumores de mama do tipo triplo negativo, de 15% a 20% deles apresentam uma mutação, uma variante patogênica germinativa em BRCA1, BRCA2, né? Então, toda vez que nós estivermos frente a uma jovem abaixo de 35 anos ou frente a uma paciente com tumor triplo negativo abaixo dos 60 anos, elas merecem, então, serem testadas para os genes BRCA1 e BRCA2, né? Que foi o que aconteceu. Então, essa paciente tinha dois critérios, né? Dois critérios para testagem e parabéns, vocês acertaram em cheio. Ela é uma paciente que tem aí uma variante patogênica. É um caso bem interessante, bem ilustrativo. Pablo, me gostaria perguntar-lhe que... Pablo, uma pergunta. Aqui, foi muito interessante realmente nesse caso o seguinte, essa paciente, ela tem a família dela na Venezuela. Me gostaria que a Karen nos contara pouco, porque... E eu acho que a Karen podia contar um pouquinho mais para a gente, porque teve uma colaboração aqui que foi interessante, que foi muito boa. Eu fico muito agradecido nesses novos grupos que vão se formando. É muito interessante ver essa colaboração.
Sim, é verdade. Quando nós identificamos a mutação na paciente, nós entregamos o aconselhamento genético, nós falamos da importância de entender se os familiares de primeiro grau estavam fazendo a verificação, especialmente por conta da suspeita que a gente viu de câncer de pâncreas aqui, a gente queria saber se vinha daqui ou do lado materno, que a gente queria saber se tinha mais gente de risco, especialmente a irmã. Diante dessa situação, como esses 3 familiares aqui, toda a família, na verdade, está todo mundo na Venezuela, nós falamos com vários colaboradores da rede e conseguimos fazer com que uma doutora na Venezuela, que tem um laboratório de estudos genéticos e que também faz encaminhamento, essas 3 pessoas, então, conseguiram ir diretamente falar com essa doutora, a doutora Jania Denizes, e graças a isso, então, juntamente com ela, fizeram aconselhamento, fizeram a amostra e iniciaram os estudos. E aqui eu quero mostrar para vocês os resultados. A irmã foi negativa, a de 26 anos, o pai negativo, 62 anos, e a mãe é quem é portadora da mutação. Ela é saudável com 62 anos. E aí vem a próxima pergunta, né? Vamos recomendar para ela, uma pessoa saudável aos 62, vamos recomendar ou não sobre o risco? O que vamos dizer? Nicolás. Bom, eu acho que podemos deixar algum outro participante que trabalhe com câncer de mama, vou deixar que ele ou ela se voluntarie. Juan Manuel. O Juan Manuel, talvez? Bom, você vê que caso, né, achávamos que a variante patogênica viria pelo lado paterno, né, de seu pai, mas sempre temos surpresas, né? E a variante patogênica ela veio do lado materno, né, de sua mãe, né? Bom, essa é uma mulher, sem dúvida nenhuma, a mãe da paciente é uma mulher que está em risco, ela tem 62 anos, né? Então é uma mulher que ela merece ter um assessoramento genético e sem dúvida nenhuma, essa é uma mulher que merece, né, que nós ofereçamos a ela as cirurgias redutoras de risco, né? Ou, caso ela opte por não realizar as cirurgias redutoras de risco, tanto de mamas quanto dos ovários, ela deve ser, então, acompanhada de perto, né? Ela deve ter uma vigilância dos seus órgãos-alvos, acompanhada de perto aí por um serviço de referência, né? Para a mãe da paciente, e devemos continuar o rastreamento da variante por toda a família, já que essa mãe da nossa probanda tem mais 2 irmãs, né? Tem 2 irmãos, e provavelmente esses irmãos e irmãs da mãe da nossa probanda devem ter filhos e filhas nessa faixa etária por volta dos 30 anos, 20 a 30 anos. Então, você vê aí que a genética tem muito o que fazer aí, né? Porque você tem que continuar esse rastreamento pelo lado materno aí dos tios e das tias da probanda e dos seus primos, né? Então, tem muito trabalho aí na Venezuela a ser feito. Olá, poderia opinar? Olá, posso dizer alguma coisa? Claro. Sou a doutora Bravo. Trabalho com câncer de mama, especialmente em alto risco. Eu queria comentar algumas questões. Antes de mais nada, quando a gente faz a identificação, é melhor fazer ultrassom. Ultrassom não necessariamente só realmente ver se tem alguma questão patológica na axila primeiro. Além disso, em relação a mastectomia total nas 2 mamas, eu acho que essa é uma consideração dentro das técnicas que são feitas hoje em dia.
E, na realidade, nós normalmente fazemos mastectomia total, mas também poderia ser uma conservadora, porque a sobrevida global dessa paciente é a mesma, ou seja, não vai ter variação de acordo com o câncer. Outra coisa, nas diretrizes, seria fazer mastectomia total na mama saudável. Não tem uma justificativa, a gente precisaria ver os glândulos sentinela primeiro. E, finalmente, eu concordo completamente aqui no caso da mama, aliás, da mãe nesse caso, que já tem 62 anos, tem um certo risco, inclusive por conta da idade. Eu acho que mais do que a preocupação com as mamas aqui, a gente teria que verificar como fazer um acompanhamento de qualidade mais em relação à trompa e ovários. A gente precisaria, então, fazer essa parte profilática de trompa e ovários. Eu concordo com a doutora Bravo em relação à ramificação na axila. O ultrassom, de fato, é o exame que nos dá mais informações, é o que nós costumamos utilizar também, isso fica bem claro. Em relação ao sentinela, na mama saudável, eu sei que é um pouco polêmico esse tema, e por isso que eu quis colocar aqui sobre a mesa. Vejam, é pouco frequente, muito pouco frequente, mas já aconteceu de encontrar tumores microinvasivos em mamas saudáveis em pacientes com BRCA alterado. E o fato de ter o sentinela, que numa mastectomia total é muito pouco, nós vemos que isso ajuda muito a evitar uma conduta que às vezes não é necessário, por exemplo, uma ressecção, etc. Então, normalmente no nosso centro, nós fazemos a mastectomia total. Nicolas, acho que está desligado o áudio. Aí sim, não se escutou nada. Desculpem, acho que mutou o meu microfone. Agora estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Não, como eu estava dizendo, nós estamos utilizando, de fato, ultrassom para verificar os gânglios. Como dizia a doutora Bravo, eu acho que é o melhor exame para isso. Esse paciente foi negativo. E em relação ao uso do gânglio sentinela na mama saudável, no caso da mastectomia profilática, eu mencionei isso porque é um tema bastante polêmico. Nós utilizamos porque já aconteceu em alguns casos, são poucos casos, mas já aconteceu, de a gente ver tumores microinvasivos com imagens negativas em mastectomia de pacientes com BRCA1. Então, é um procedimento um pouco mórbido, né, quando a gente está fazendo uma mastectomia total, porque normalmente o sentinela está muito exequível ali naquela paciente, onde a gente faz a mastectomia total, e, de forma geral, a gente inclui porque nos dá um pouco mais de ideia sobre a situação de uma paciente que poderia ter um tumor microinvasivo. De um ponto de vista de sobrevida, eu concordo com a doutora, isso não muda a sobrevida da paciente. Mas, no caso de encontrar, por exemplo, um invasivo por imagem negativa, a gente ajuda bastante a gente saber o prognóstico da paciente. Dale, Juan Manuel, não te escuto muito. Juan Manuel? Juan Manuel, não estamos ouvindo. Tá. Bom, vamos. Alguém mais quer fazer perguntas? Juan Manuel, sí. Juan Manuel parece que quería hablar. Aí me escuta assim. Não? Não, mira, basicamente, Assim, basicamente, o interessante nesse caso bem, são duas mutações na mesma paciente, o que não é frequente. Encontrar essas duas mutações. Segundo, eu estou de acordo com o comentário do doutor, mastectomia total, numa paciente com resposta completa, está abalada pelo prognóstico, então é discutível ver o caso para realmente ver o que ela quer dar após o tratamento e, efetivamente, como critério, se a ressonância não mostra nenhuma lesão, o sentinela poderia não ser algo justificado, ou seja, tem que ser discutido. E no que diz respeito à mama, sem dúvida, temos as duas mutações também.
afecta tanto la E Es una patogénica como la variante pus. temos a variante patogênica Sí, en Palmeiras. e a variante certa no palmeirense. No segmento, temos a mama, a cirurgia de redução de risco, se temos a alternativa de segmento com imagem. Então, temos temos as mutações associadas ao BRCA1, às vezes não dão câncer de mama. Então, temos que fazer o aconselhamento genético completo devido ao caso de alto risco. Isso mesmo, doutor Manuel. Então, a gente tem que lembrar que a síndrome chama mama-ovário, mas variante patogênica em BRCA1 não causa somente câncer de mama e ovário nas mulheres. A gente tem que estar sempre atentos aos outros órgãos, né? Então, uma mulher de 60 anos já deve ter feito, em algum momento, colonoscopia também para risco de câncer de colo retal, né? Passar por avaliações dermatológicas, né? Anual, né? Também é importante. Enfim, fazer todo o acompanhamento, né? Para uma paciente que é portadora de BRCA1. Ok? Bueno, listo? Terminamos Bem, esse caso? terminamos. Hay una cosa más que me gustaría preguntarle cortita Tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar bem rapidamente para os cirurgiões. Quando você tem um paciente com mutação de BRCA1, não precisa você ter redução de risco. E alguns utilizaram contra o implante tecido autólogo. Qual é a imagem, qual é a frequência de segmento para esse tipo de paciente de câncer de mama? Es una excelente pregunta. É uma excelente pergunta. ¿Escuchas? Você me escuta? Sim. Es una buena pregunta. Sí. Hay mucha É uma boa pergunta. Tem muita discussão diz respeito a essa temática. Temos a mastectomia, mas, no geral, com mastectomia adequadamente realizada, com uma reseção adequada do tecido, do segmento, temos que fazer a mamografia, não se justificaria continuar com essa, mas é algo que deve ser discutido. Estoy de acuerdo con Juan Manuel. Agora, doutor João Manuel, Podes falar? pode falar. O que a gente sugere é que, com a cirurgia redutora de risco, a gente continue acompanhando, né, as mamas com ultrassom, né, ecografia de mamas e ressonância magnética das mamas, intercalando com mamografia a cada 6 meses. Mesmo com a cirurgia redutora de risco das mamas, né, a mastectomia, você deve ainda continuar acompanhando essas pacientes com os exames de imagem a cada 6 meses, aí, porque a gente sabe que mesmo você retirando boa parte, né, do tecido, você ainda tem tecido residual, porque você vai conservar o coxim, a pele e as auréolas, né? Então, você ainda tem um risco dessa mulher desenvolver câncer de mama nesses resquícios, né, teciduais. Então, a gente recomenda que, mesmo após a mastectomia total redutora de risco, você continue acompanhando as mamas com ultrassom y ressonância y mamografía. Sí. Nosotros en nuestro centro hacemos a los No 6 nosso meses. centro, a cada 6 meses, depois de completar a reconstrução, fazemos uma ressonância magnética mamária e também ultrassom. Então, o que vemos pela magnitude do tecido, pela quantidade de tecido residual ser muito pouco, no geral, fazemos a mamografia no segmento. E somente fazemos o segmento com ultrassom, fazemos ressonância uma vez ao ano. Mas não é a regra.
Tem paciente que a gente só faz o ultrassom e o exame físico. A mamografia praticamente não estamos usando, mas sim, o que é certo é que deveríamos, bem, a mamografia sim permite realizar análises laboratoriais boas, mas a gente não produz um dano, porque anteriormente a gente pensava que a mamografia podia causar dano, tanto nos tecidos autólogos como heterólogos. Isso foi demonstrado que não é assim. Nós não fazemos porque nós achamos que a mamografia é necessária. Só se tem muito tecido residual, especificamente na cirurgia na qual nós podemos ter a auréola preservada. No. Nosotros hacemos lo que dice Juan Manuel. De acordo com o Lo más Manuel, importante aquí el examen físico. o mais importante aqui é o exame físico, Y a paciente, ver a paciente, la ecografía e finalmente o ultrassom é uma alternativa. Perfecto. ¿Y usan algún examen para Se você usa algum exame para ver o tecido residual, especificamente na conservação da auréola, depois da cirurgia, no No, mamilo? no, básicamente porque la idea es hacer la Não, reconstrucción porque pero a la ideia oncológica, tratando de hacer, yo al menos ocupo é considerar esse tecido também como oncológico. Então, eu tento receber deixar só a derme e condutos até o mamilo. Então, para que você não tenha aquele colchãozinho de tecido que pode levar a esse dia. Então, claro, mas a exceção é a mesma. Nós fazemos a exceção total. Muito bem, obrigado. Bom, muito obrigado, Dr. Nicolas, a Karina. Você vê que um caso, né, que aparentemente parece ser simples, não é simples, né? Nenhum caso, diga-se por sinal, é simples, né? Você tem diversas variáveis, né, por trás de cada caso, de cada tipo de câncer, de cada conduta que você pode ou não tomar, né? E sem dúvida nenhuma essas pacientes elas precisam ser tratadas em centro de referências, onde você vai pegar o caso e discuti-la com diversos especialistas, pegar opiniões, né, de diversos especialistas. Isso é fundamental no manejo dessas pacientes, né, porque não é simples você lidar com uma paciente jovem como é essa, que ainda não tem a sua prole, a sua família constituída, né, e que de repente se vê à frente de um câncer, né, na qual ninguém espera, né. Então você vê que tudo isso tem que ser tomado, né, todas essas medidas, essas condutas têm que ser tomadas com muito cuidado, sempre conversando, expondo todos os pontos para a paciente. Afinal é a paciente que vai decidir, né, que vai junto com o médico e com a equipe médica decidir qual vai ser a melhor conduta a ser tomada, tanto na parte de cirurgias, de tratamento farmacológico, de reprodução, né, e de segmento, né? Além disso, tem toda a parte familiar por trás. Então, você vê que um caso que aparentemente parecia simples, um câncer de mama numa mulher jovem, e você vê que a gente está aqui discutindo diversas possibilidades de condutas, né, para essa paciente. E então, eu acho que o que a gente pode tomar de lição desse caso é isso, né? Quer dizer, sempre discutir o caso com colegas especialistas para que nós tomamos as melhores condutas para a nossa paciente. E sorte, né? Isso é muito importante, né? Que o câncer, né, Dr. Nicolas, foi descoberto num estágio precoce, num estadio precoce, na qual então possibilitou aí um bom prognóstico e um bom tratamento para essa paciente, né? O difícil quando a gente pega uma paciente jovem desse jeito e que você já tem aí o câncer num estágio muito avançado, com metástase, com
Então, aí as condutas são totalmente diferentes, o tratamento é mais difícil, né? E por isso que é importante você rastrear todas as portadoras e portadores dessa família, que é justamente para que, caso uma delas venha a desenvolver um câncer ao longo da vida, para que esse câncer seja detectado o mais precocemente possível, para que, então, todo o tratamento e cirurgia sejam as melhores possíveis, com um melhor grau de resolução para a doença, né? Então, eu gostaria aqui de agradecer o Dr. Nicholas Droppelman, né, que é cirurgião oncológico, chefe da cirurgia oncológica da Clínica Universidade de Los Andes, em Santiago do Chile. Muito obrigado, Dr. Nicholas, pelo caso. Gostaria de agradecer também a Karina, né, Karina, que está sempre aí presente nas nossas reuniões, mostrando casos clínicos bem interessantes, muito interessantes. Muito obrigado, Karina, pela sua apresentação também. Gostaria de agradecer a todos os participantes desse LA-GET e gostaria de agradecer ao Dr. Francisco Lopes, que você vê que um caso é tão interessante que a gente não conseguiu nem mostrar outros casos clínicos, né, nessa apresentação, mas a gente deixa para uma próxima oportunidade, aí, que com certeza teremos muitas oportunidades para discutir casos clínicos. Então, gostaria aqui de agradecer a todos e encerrar a nossa apresentação de hoje, agradecendo também a Jenny Wan, que nos patrocina, e ao Nelson, o nosso tradutor de português-espanhol, espanhol-português. Muito obrigado, Nelson. E bom final de semana a todos e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, Nicolás. Obrigado. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao, Karin. Chao. Chao. Nos vemos en un mes más. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao, Dr. Francisco. Chao. Chao.